Vamos então retomando o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na introdução ao estudo da doutrina espírita, o item número 4. Falaremos hoje sobre as manifestações inteligentes. Nós vimos nos capítulos nos itens anteriores, falamos aqui no item número 3 sobre a doutrina e os seus contraditores. Falamos um pouquinho também sobre a alma, o princípio vital e o fluido vital. E antes disso, no primeiro, espiritismo e espiritualismo. Então, trazendo para nós aqui temas importantes, né, para o nosso debate, para as nossas discussões. E hoje, então, falaremos sobre as manifestações inteligentes. Na sequência que Kardec elaborou, quando ele falou sobre a doutrina e seus contraditores, falava exatamente, né, sobre aqueles que não concordavam com a proposta do Espiritismo, porque havia ali então o uso e o abuso, né, da credibilidade das pessoas com relação aos fenômenos. E aí então tudo aquilo que acontecia, que era analisado em termos de manifestações físicas, acabavam inicialmente caindo na desconfiança. E somente para aqueles que estudavam com mais detalhes, aqueles que prestavam mais atenção, tinham a preocupação, né, de avaliar realmente se o fenômeno era verídico ou se era apenas ali uma farsa. Comentei com vocês também no encontro anterior sobre um dos capítulos lá da introdução do nosso Livro dos Médiuns, que falava sobre os sistemas, né? Nós temos ali se existem os espíritos, o sobrenatural, depois falamos sobre os métodos e depois os sistemas. Nesses sistemas eu até queria estudar com vocês, mas ele é muito longo, então eu deixo assim de lição de casa. Dá uma chegadinha lá então nos sistemas, que Kardec vai falar sobre os diversos argumentos que eram apresentados para poder para tirar a validade dos fenômenos que eram observados. E, mais uma vez, entra exatamente nesse ponto das brincadeiras, dos truques, das farsas que eram observadas, fazendo com que aqueles que se desiludiam logo do início pelas farsas não chegavam então nos fenômenos puros. Agora, nesse capítulo 4, nas manifestações inteligentes, não eram apenas barulhos, não eram apenas movimentos, não eram apenas ali os fenômenos que impressionavam, mas eram também as mensagens que eram transmitidas. E aí então começava um outro sistema, que eram informações pré-concebidas, né, informações que eram trocadas anteriormente, antes de participar dos fenômenos. Eram ali, como na atualidade, né, um dos que falam muito sobre as questões das manifestações inteligentes é o próprio Padre Quevedo, né, que eu comentei com vocês também. Independente, né, da personagem caricaturada, né, que ele acaba representando, infelizmente, pela forma como ele se expressa, pela sua obstinação em desmascarar esses fenômenos e tudo mais, mas na verdade ele apresenta um sistema também, assim como ele também apresentou quando naquele programa do Fantástico, né, que era o caçador de... eu não me lembro qual era o nome do programa, mas Caçador de Mistérios, alguma coisa assim. Ele então encontrou com Clóvis Nunes, que é um pesquisador espírita que estuda a transcomunicação instrumental. E aí então mostrou as gravações, né, os equipamentos que eram utilizados, e o sistema apresentado pelo Padre Quevedo para poder tirar a ideia de comunicação espiritual daquele fenômeno era falar sobre a parapsicologia do Padre Quevedo, né? Ele tem ali estudos sobre parapsicologia e tudo mais. Então ele dizia, por exemplo, que os equipamentos eletrônicos captavam o pensamento das pessoas que estavam próximas, e não que eram ali mortos se comunicando. Então esse é um tipo de sistema. São justificativas, são ideias que são apresentadas para explicar aquele fenômeno fora, né, da proposta original. Então, nesse caso das manifestações inteligentes, começaram então a surgir também sistemas falando que não, as pessoas falaram, né, as batidas, né, porque
porque não havia psicografias naquela época ainda. Então era ali movimentação de mesa, era ali a prancheta, né, que colocava a mão ali em cima e ela se movimentava. Aí as pessoas diziam, mas são as pessoas que estão se movimentando, estão movimentando a mesa, estão falando de coisas que elas já sabem, é um assunto de conhecimento público, mas aí começaram a surgir questões mais profundas. E essa é uma das razões que nós veremos depois, o fato de Kardec utilizar adolescentes para fazer essa pesquisa inicial. 14 anos, 16 anos, 17 anos. Então, com essas adolescentes tratando de temas científicos e filosóficos, a pergunta seria: como explicar então essas respostas? Como explicar então essas manifestações? E aqui então nós vamos conhecer um pouquinho desse trabalho de Kardec, agora evoluindo, saindo então daquela parte das contradições, entrando nas manifestações inteligentes, ainda através das batidas, das movimentações. Depois nós entraremos então na psicografia, que é o próximo item. Diz aqui Kardec, só me dá um ok, por favor, na área de texto, pessoal, só para confirmar que se o microfone está tudo em ordem. Para saber se está todo mundo atento, obrigado, ótimo. Vamos lá então. Manifestações inteligentes. Se os fenômenos de que nos ocupamos se restringissem ao movimento de objetos, teriam permanecido no domínio das ciências físicas, mas não aconteceu assim. Estavam destinados a nos colocar os fatos, colocá-la, né, nos fatos de uma ordem estranha. Acreditou-se haver descoberto, não sabemos por iniciativa de quem, que o impulso dado aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia, nesse movimento, a intervenção de uma causa inteligente. Esta via, uma vez aberta, oferecia um campo inteiramente novo de observações. Era o véu que se levantava sobre muitos mistérios. Mas haverá realmente, nesse caso, uma potência inteligente? Essa é a questão. Se essa potência existe, o que é dela? Qual a sua natureza? A sua origem? É ela superior à humanidade? Tais são as outras questões que decorrem da primeira. Né? Então, o que Kardec comentou aqui. Inicialmente, bom dia, ajuda. Inicialmente nós tivemos então as manifestações físicas. Batidas, ruídos, movimentos, mas nada de especial que demonstrasse a possibilidade, né, ou a ideia de uma manifestação inteligente, de uma possível comunicação. Bom dia, Angelina. Essa é a ideia da manifestação inteligente. A intenção de transmitir uma ideia, a intenção de se comunicar. Então, se inicialmente fossem apenas objetos, como Kardec coloca, ficaria apenas no campo das ciências físicas. Então, o físico ia estudar que força exatamente, uma força magnética, uma força mecânica, uma força elétrica, o que exatamente movimentaria aquele objeto. Então, hoje nós pegamos os livros de física das escolas, né, os livros escolares, e começamos a ver os capítulos de cada um desses temas. Calor, som, mecânica, o movimento como um todo, né? Então, começamos ali a trabalhar dentro desse campo. Mas o que Kardec percebeu foi que, muito além das simples movimentações, vinham então respostas a perguntas que eram feitas. Se havia resposta, há então uma manifestação inteligente. Se há uma manifestação inteligente, quem está dizendo? Por que está dizendo? Qual é a sua natureza? De onde vem? São todas essas perguntas que vieram em decorrência exatamente dessa possibilidade de que havia uma potência inteligente na causa desses fenômenos. Bom dia, Eliana. Bom dia, Zé. As primeiras manifestações inteligentes, vamos aqui história agora, em fatos históricos. As primeiras manifestações inteligentes verificaram-se por meio de mesas, que se moviam e davam determinados golpes, batendo um e assim respondiam, segundo o que se havia convencionado por sim ou não à questão proposta. Até aqui, nada há de bastante convincente para os céticos, porque se poderia crer num efeito do acaso. Ou seja, simplesmente uma coincidência. Agora a gente lembra que o que Kardec está fazendo aqui é a aplicação de um método de pesquisa, um método de investigação,
para poder se certificar de fato de que aquilo poderia ser colocado a público como um real fenômeno mediúnico. Né, bom dia, Nando. Agora, quando nós lembramos que 10 anos antes as irmãs Fox já viviam essa experiência, quando elas brincavam com o espírito, quando elas davam uma batida, ele respondia, dava 3 batidas, o fenômeno respondia com 3 batidas. Então ali aconteceu dentro daquele ambiente fechado e não havia ali uma possibilidade de criar um método investigativo. Eram crianças brincando com barulho. E depois esses fatos se tornaram público. Então o que Kardec começou a fazer aqui? 10 anos depois de que essa onda chegou na Europa e começaram então as movimentações, ele então começou a fazer de fato uma investigação. E essa investigação então permitiu essas conclusões. Então quando diz assim que Kardec, que as primeiras manifestações inteligentes começaram por meio de mesas, isso na Europa, quando teve a possibilidade de fazer essa avaliação. Mas obviamente isso já há muito tempo já acontecia. O mais notório, como a gente viu, foi então o das irmãs Fox, mas certamente se nós pudéssemos aí fazer uma varredura na história da humanidade, nós encontraríamos vários registros desse fenômeno. Inicialmente era uma distração para as pessoas, né? E se tornou sério porque Kardec e outras pessoas se deram ao trabalho de investigar. Porque até então todo mundo se divertia, não se dava o trabalho, até porque eram futilidades, né, que eram tratadas nessas questões. Então pessoas sérias, pessoas que tinham interesse em desenvolver um pensamento científico, não se interessavam então por essas futilidades. Seria a mesma coisa que nós pensarmos hoje com relação à brincadeira do copo, a brincadeira do pêndulo, as tábuas Ouija. Por acaso alguém aqui já ouviu falar de alguma universidade estudando o que exatamente acontece no momento em que se movimentam esses objetos? Eu não conheço nada, não ouvi nada a esse respeito. E por quê? Porque é uma coisa tão mal aproveitada, uma coisa tão fútil nessas brincadeiras que fazem, envolvendo religião, envolvendo fantasma, envolvendo adivinhação. Por que um cientista se daria o trabalho? Kardec se deu ao trabalho. E a partir dessa dedicação, dessa atenção que ele deu ao fenômeno, se desenvolveu então toda uma filosofia, uma nova doutrina, trazendo para nós essas descobertas a respeito da vida após a morte do corpo físico. Então, hoje poderíamos também encontrar universidades fazendo isso, mas infelizmente não. Não há o interesse da ciência em fazer essas investigações. Pelo contrário, mas a questão não é, Sandra, se pode ou não pode fazer. Quando a gente fala da ciência, até o cientista vai perguntar, mas eu não posso fazer por quê? Não pode porque pode ser perigoso, porque tem espírito. Mas por que espírito? Me prova que tem espírito. Então quando a gente fala nessa visão científica, ele vai explorar até onde ele puder. Não existe uma questão moral sendo avaliada. Ele vai avaliar as questões técnicas do fenômeno. Mas isso continua acontecendo. Basta a gente lembrar que nos Estados Unidos, por exemplo, quando você vai numa loja de brinquedos, você encontra ali o jogo War, você encontra o banco imobiliário, você encontra o jogo da vida e você encontra uma tábua Ouija na prateleira. Porque isso faz parte das brincadeiras das pessoas. E aí então vão incrementando, né, na aparência, no artesanato, vamos chamar assim, no aspecto de artesanato da tábua, colocando então aquelas cores, aqueles desenhos, aquelas coisas místicas, muito mais para impressionar do que de fato ter alguma validade dentro das questões espirituais. Então nós percebemos que os investigadores não se preocupam porque não querem se envolver com esse tipo de brincadeira. Mas Kardec percebeu então, chamado ali pela curiosidade, e obviamente, como eu falei para vocês, não foi só Kardec, tanto que ele foi convidado para poder presenciar o fenômeno por aqueles que também se interessaram em conhecê-lo, né, na sua profundidade. E aí então começaram os registros, a partir ali então de 1855, 2 anos, portanto, antes do lançamento do nosso Livro dos Espíritos. Então, foi convencionado uma batida sim, 2 batidas não. Para aqueles que eram céticos, ainda achavam que responder sim e não é muito pouco quando você quer realmente conhecer a profundidade de um fenômeno. Ele diz assim: em seguida,
obtiveram-se respostas desenvolvidas por meio de letras do alfabeto, dando o móvel um número de ordem de cada letra, chegava a se formar palavras e frases que correspondiam às questões propostas. Então nós falamos ali da tipologia, sematologia, tipologia, batidas, letras. Olá, professor. Então começaram a perceber que se eu posso responder sim e não, por que então não responder através de código Morse? E uma curiosidade, o código Morse, segundo algumas pesquisas, algumas notas, foi então desenvolvido exatamente a partir da influência desses fenômenos da tipologia. Não existe uma comprovação, mas o Morse, que foi responsável pela criação desse código, pensou exatamente nisso. Se nós estamos nos comunicando através de batida, por que não criar então um alfabeto próprio para isso? Olha só então, o conhecido código Morse, tendo uma inspiração, foi inspirado a partir dos fenômenos mediúnicos. Então aqui para nós, a justeza das respostas e sua correspondência com a pergunta provocaram a admiração. O ser misterioso que assim respondia, interpelado sobre sua natureza, declarou que era um espírito, ou gênio, deu o seu nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Esta é uma circunstância muito importante a notar. Ninguém havia então pensado nos espíritos como meio de comunicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Fazem-se hipóteses frequentemente nas ciências exatas para se conseguir uma base ao raciocínio, mas nesse caso não foi o que se deu. Então começamos ali a grande surpresa. Quem é você? Eu sou um espírito. Então essa resposta que foi dada foi exatamente aquilo que surpreendeu. E na verdade, o que Kardec lembra sempre, que o que dá legitimidade numa resposta é exatamente essa surpresa, de você ter uma informação que muitas vezes ninguém está pensando, ninguém sabe do que se trata. Uma resposta completamente diferente. Inclusive o próprio Kardec, quando ele apresentava uma ideia para os espíritos, apenas para confirmar aquilo que ele já pensava, via uma resposta completamente diferente. E aí, então ele dizia, isso atesta, porque poderia dizer que todos nós, como pensamos unanimemente a respeito de um assunto, vem uma resposta semelhante com o que todo mundo pensa. Então quer dizer, qual exatamente ali você pode provar? Pode ser ali alguém captando o pensamento do outro, pode ser ali uma manipulação, porque todo mundo pensa igual. E de repente vem a surpresa, uma resposta completamente diferente. Foi esse o caso que nós encontramos. Um espírito, então, se identificou como espírito, deu o seu nome, suas informações, falou a seu respeito, e aí então mudou completamente a ideia que se tinha daquilo que acontecia. Esse meio de correspondência era demorado e incômodo. Imagina, você está querendo conversar com alguém através de batida. Aí percebe mais uma vez o código Morse, que ele dava muito mais agilidade. Em vez de você colocar, por exemplo, a letra A com uma batida, e você coloca a letra J com 10 batidas, quando você vai chegar na letra W, quantas batidas foram dadas? E aí então o código Morse começa a colocar com vários pontos e traços para poder resolver o problema. Aí me colocou a letra o A bonitinho ali, Então quer dizer, ponto, traço. Isso para facilitar, ou seja, um toque curto e um toque longo. Facilitou bastante a comunicação, mas fora exatamente do meio dos fenômenos. Quer dizer, não se tem notícia se esse método do código Morse foi aplicado durante as comunicações, mas certamente ele foi inspirado. Agora o que nós percebemos isso era muito difícil. O que Kardec lembra é que a escrita, sendo o meio mais fácil, poderia ser desenvolvida. E aí então foi sugerido, através dessas batidas, para que essa comunicação fosse então adaptada para vir através da escrita, inicialmente com aquela famosa cesta de bico, ou então aquela prancheta. Vamos lá, diz assim para nós. Esse meio de correspondência era demorado e incômodo. O espírito, e esta é também uma circunstância digna de nota, indicou outro. Foi um desses seres invisíveis que aconselhou
a adaptar-se um lápis a uma cesta ou a outro objeto. A cesta, posta sobre uma folha de papel, é movimentada pela mesma potência oculta que faz girar as mesas. Mas em lugar de um simples movimento regular, o lápis escreve por si mesmo, formando palavras, frases, discursos inteiros de muitas páginas, tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E isso com tanta rapidez como se escreve à mão. Então, vocês já devem, né, Arpejo, bom dia. Então nós podemos ver ali, né, fotos ou gravuras, né, que foram produzidas para poder representar essa cesta de bico ou essa prancheta. Então, para quem quiser depois dar uma pesquisadinha lá no Google, que vocês vão encontrar. Coloca ali psicografia cesta, psicografia prancheta. Aí vai aparecer ali a foto de como eram esses equipamentos naquela época e de que modo que ele era usado. Então colocava duas mãos em cima de uma prancheta, que tinha ali rodinhas, né? Pela foto que é mostrada, pelas gravuras, né, que são criadas, mostrando exatamente o modo como ela se comunicava. Depois, com o tempo, veio então a famosa tábua Ouija, que foi também um outro método. Colocava então todo o alfabeto, colocava então aquele marcador, que tinha ponta, ou tinha ali ou ele era vazado que mostrava a letra, e aí então ele começava a se movimentar. Mas aí também surgiu aquela ideia, não, mas as pessoas estão movimentando. Mas aí 4 pessoas, 5 pessoas colocavam ali o dedo em cima. Como aquilo poderia então poderia provocar ou provocar uma comunicação ou trazer ali uma informação? Tudo começou, então a gente percebe que as coisas foram acontecendo. E não foi acontecendo de um dia para o outro. Foi algo que foi se desenvolvendo durante um período de trabalho, de investigação. A partir do momento em que saíram das batidas da tipologia e começaram então ou melhor, saíram da simples movimentação e chegou a tipologia a ponto de formar palavras, ali então se estabeleceu o início das comunicações. A partir dali, então, os espíritos começaram a explicar, porque até então ninguém tinha ideia dos fluidos que movimentavam. Kardec não tinha ideia nenhuma sobre isso. Ou melhor, até tinha ideia, porque ele trabalhava com essa parte de magnetismo animal, que era capaz de provocar movimentos e tudo mais, mas não entendia exatamente de que forma que esse fluido poderia ser manipulado por consciências extracorpóreas. Porque o que entendia de fluido animalizado, ou esse magnetismo animal, era provocado pelo próprio magnetizador. E aí então, o espírito disse, faça tal coisa que nós podemos nos comunicar. E aí começaram então as comunicações mais rápidas, mais ágeis, porque até então, novamente, não se pensava que a mão poderia também ser um objeto. Colocava apenas assim, vamos escrever através da cesta. E aí então, ou houve essa orientação, nós veremos aqui em seguida, depois da psicografia, ou foi por acaso. Alguém começou a sentir a mão formigando, a mão pesando, a vontade de pegar um lápis, alguma coisa, e começou a escrever. Mas podemos perceber ali um processo que foi se desenvolvendo gradualmente para chegar naquilo que nós conhecemos hoje das comunicações. Inclusive não se falava, por exemplo, na própria psicofonia. Havia certamente ali aqueles acidentes mediúnicos, né, de pessoas que eram médiums e de repente eles sofriam uma incorporação à sua própria revelia. E ele começava a falar, mas ninguém pensava que poderia haver alguma coisa organizada, alguma coisa metodológica para poder fazer com que o espírito viesse, o médium ficasse preparado, permitisse a comunicação. Tudo começou então através daquelas brincadeiras, dos fenômenos, daquilo que provocava medo, e de repente foi então organizado um método para poder estabelecer essa comunicação. O Hermes colocou nesse estudo de espiritismo quase nada de magnetismo. É que na verdade, Hermes, quando se fala em magnetismo, nós falamos das técnicas, né, ou dos fluidos, ou do fenômeno propriamente dito. Já quando se fala em espiritismo, as pessoas querem muito mais respostas do que estudar o mecanismo. Seria mais ou menos assim, quando se fala sobre aviação, as pessoas querem saber para onde o avião pode levar, o que ele pode levar e de onde ele vem.
mas de repente as pessoas não se preocupam como é que o avião faz para voar. Não é o caso, né? A gente sabe que a mecânica, a engenharia aeronáutica é algo muito estudado, mas quando se fala dos fenômenos, poucos se preocupam. Mesmer estudou na sua época, foi criticado, foi ridicularizado, isso no século XVIII. Tem até um filme chamado Magnetismo Animal, que conta ali a biografia do Mesmer, no tratamento, aquela coisa toda, né, de pessoas ficarem ali suspensas e tudo mais. Então, na verdade, nós temos grupos de estudo, inclusive, Hermes, o Rafael, ele é um dos nossos administradores do Espiritismo.net. Nesse fim de semana, ele vai estar na USE, aqui em São Paulo, da União das Sociedades Espíritas, participando de um seminário sobre pesquisas espíritas. E ele vai falar exatamente sobre fluidos. Porque nós temos grupos de pesquisadores, como é o caso lá na Federação Espírita do Espírito Santo, grupos de pesquisadores que se juntam para fazer análises dos fenômenos, da parte científica da doutrina. Não da parte doutrinária moral, da parte evangélica, da parte intelectual, mas da parte fenomenológica. Então temos estudiosos, só que isso acaba não sendo divulgado. Agora, com esse seminário que vai ter aqui em São Paulo, nesse fim de semana, né, que na verdade vai ser, começa hoje, vai de hoje até domingo. O Rafael vai estar aqui em São Paulo no sábado. Então ele vai falar exatamente sobre isso. Então hoje nós temos esses grupos que estão se formando de pesquisadores, de investigadores, para entender sobre mediunidade, para entender sobre passes, para entender sobre magnetismo, para entender sobre os fenômenos físicos. Seria muito bacana se nós tivéssemos esse resultado publicado, né, para que todos tivessem acesso. Vamos esperar que isso se torne público, né? Então, por isso que nós vemos hoje a pesquisa e a investigação, que é mal resolvida, exatamente porque as pessoas querem, na verdade, encontrar respostas para essas questões realmente da vida e da morte. Vamos em frente. Tá. A cesta posta sobre a folha de papel é movimentada pela mesma potência oculta que faz girar as mesas. Aqui já vimos, né? Tá. Mas em lugar de um simples movimento regular, o lápis escreve por si mesmo, formando palavras, frases, discursos inteiros, de muitas páginas, tratando das mais altas questões da filosofia, da moral, da metafísica, da psicologia, etc. E isso com uma rapidez como se escreve à mão. Esse conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos países. Eis os termos em que foi dado em Paris, a 10 de julho de 1853. Lembre que Kardec começou a desenvolver as questões filosóficas da doutrina a partir de 55, mas aqui em 53 já começavam então essas orientações para a realização das comunicações mais diretas, mais abertas. E diz assim então: eis os termos em que foi dado em Paris, a 10 de julho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, que há muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Diz assim então: vá buscar no quarto ao lado a cestinha, prenda nela um lápis, coloque-a sobre o papel e ponha-lhe os dedos na borda. Foi essa comunicação que foi trazida através das batidas. Feito isso, depois de alguns instantes, a cesta se pôs em movimento e o lápis escreveu legivelmente essa frase: isto que eu vos disse, proíbo-vos expressamente de o dizer a alguém. Na primeira vez que escrever, escreverei melhor. Então olha que interessante a forma didática como isso aconteceu. O espírito então dava uma orientação, o médium realizava, depois ele trazia uma mensagem e aí então começava essa troca de ideias. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O objeto a que se adapta o lápis, não sendo mais que simples instrumento, sua natureza e sua forma não importam. Procurou-se a disposição mais cômoda, e foi assim que muitas pessoas passaram a usar uma prancheta. Então, de um objeto que era a cestinha, que era o que tinha à mão,
Foi colocada então essa cesta, depois então veio a parte da prancheta, e diz aqui para nós: a cesta ou a prancheta não podem ser postas em movimento senão sob a influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial, e que se designam pelo nome de médiuns, ou seja, intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que produzem esse poder estão ligadas a causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas porquanto se encontram médiuns das mais idades, né, das diferentes idades, e ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Essa faculdade, entretanto, se desenvolve pelo exercício. Aqui tem alguma dificuldade de leitura, porque às vezes não está bem digitado aqui o texto, né, porque ele foi criado, né, por alguém que se dedicou a esse trabalho de digitação e tudo mais, tem algumas pequenas falhas aqui. Mas enfim, começamos então aqui a ver a palavra médium, que era aquele que era intermediário, aquele que era medianeiro. Então surgiu então uma nova palavra, um neologismo, para identificar aquela pessoa que estava entre o mundo material e o mundo espiritual. Claro que entendendo isso de uma forma bastante superficial, de uma forma bastante genérica. Era a palavra que podia ser utilizada naquele momento. O próximo item, número 5, o desenvolvimento da psicografia. Mais tarde reconheceu-se que a cesta e a prancheta nada mais eram do que apêndices da mão, e o médium formado, tomando diretamente o lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Ou seja, né, aquela movimentação quase que convulsionada, né, de tão rápida e agitada que era. Então tudo começou por um apêndice, algo que o médium segurava, e depois percebeu, mas se ele está segurando um objeto, está tocando num objeto que movimenta o lápis, por que não pegar diretamente o lápis e fazer da própria mão o objeto? E aí então começaram a perceber o resultado. Por esse meio as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É esse hoje o meio mais comum. Observem isso. É esse hoje o meio mais comum. Tanto que o número de pessoas dotadas dessa aptidão é bastante considerável e se multiplica dia a dia. A gente lembra então que a comunicação através da psicografia se tornou bastante comum naquela época. Hoje, por exemplo, nos centros espíritas, nós encontramos a psicofonia como algo muito comum. A psicografia seria assim um recurso secundário. Seria um recurso secundário. E aí então, a partir desse segundo, tive que dar uma paradinha rápida aqui, pessoal. Então, a partir desse recurso secundário, na verdade ele vem como forma de registrar a comunicação. Porque se você tem uma psicografia que vem também como comunicação para um familiar, obviamente que você vai querer levar essa mensagem para casa e depois deixá-la arquivada, registrada. Então a gente vê que a psicografia se tornou uma forma de registrar a comunicação, e a psicofonia se tornou uma forma muito mais rápida, porque falar, obviamente, é muito mais rápido do que escrever. Nós temos hoje grupos espíritas que gravam as psicofonias, mas ainda assim tem aquele trabalho de fazer a transcrição e tudo mais. Então, fala-se quando o trabalho exige aquela agilidade, quando que se deseja aquela agilidade, aquela facilidade, e registra-se através da escrita quando há necessidade de manter esse documento guardado. Diz aqui ainda para nós: multiplique-se então a quantidade de médiuns, né, no dia a dia. A experiência, por fim, tornou conhecidas muitas outras variedades da faculdade mediúnica, descobrindo-se que as comunicações
podiam igualmente verificar-se através da escrita direta dos espíritos, ou seja, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Significa o quê? Que a escrita vai então se materializando naturalmente no papel. Alguns estudos que eram feitos, fazia-se então com que o papel fosse guardado dentro de uma gaveta, fechava a gaveta, quando abria essa gaveta, eis então que a escrita estava ali. E aí então a ideia é que se tem assim, alguma mágica, algum truque. Quantas pessoas viam esse fenômeno acontecer e falaram assim, algum produto químico que você põe, que depois que ele seca, ele acaba ficando então, ficando ali opaco, né, sendo marcado no papel. Mas então outras formas foram criadas para poder analisar esse fenômeno. Houve, por exemplo, teve um grupo lá no... Não, e é muito legítimo, Hermes, a gente lembra disso. É legítimo essas desconfianças, porque de repente um fenômeno começa a se tornar tão comum e as pessoas acabam abusando disso. Quantos mágicos ficaram famosos? Não temos até hoje isso. Os truques de ilusionismo, o indivíduo pega ali uma carta de baralho, coloca na testa, mentaliza e fala assim, estou ali captando o seu pensamento. Nada mais é do que um truque. O Houdini, nesse caso, era muito mais espetáculo físico, né? Agora nós tivemos no passado, no século XIX, comentei sobre isso, nesses salões, nos salões europeus, lá na Inglaterra e tudo mais, nós vimos um teatro onde tem um médico fazendo isso. Do lado você tem um grupo mediúnico fazendo ali a materialização. Em quem você vai acreditar? Essa é a grande dúvida que fica. Então eu comentava com vocês que na década de 1930, 1940, em Santa Catarina, nós tínhamos ali na Federação Espírita Catarinense um grupo de estudos de fenômenos mediúnicos muito sério. Esse grupo ele realizou então vários e vários fenômenos, registrando atas, registrando ali quem eram os participantes, quais eram as suas profissões, porque a profissão naquela época dava ali credibilidade, endossava ali, né, o conhecimento do indivíduo. Então era colocado ali fulano de tal que era advogado, fulano de tal que era funcionário público. Então colocava na ata quando aconteceu, onde aconteceu, quem eram as testemunhas e depois então eles registravam os fenômenos. Era um grupo de experimentação. E eles criavam naquele ambiente todas as condições para que não houvesse nenhum tipo de fraude. Me esqueci o nome do fenômeno de transporte de objetos. Fenômeno de transporte. Eles colocavam, por exemplo, para ter certeza de que um fenômeno ia acontecer, eles colocavam uma pedra dentro de uma caixa, lacrava essa caixa com cadeados e correntes, entregava para alguém e depois eles percebiam que a pedra estava fora. Eles analisavam, a chave está aqui, o cadeado foi aberto, vamos abrir tudo de novo então. Abria e percebia que o fenômeno acontecia. Colocava uma cadeira dentro de uma jaula, trancava essa jaula, guardava a chave com alguém, esse alguém ficava sob vigilância e a cadeira ficava fora da grade. Então eles procuravam encontrar ali formas de explicar realmente que o fenômeno era legítimo. Não havia nem intenção, na verdade, de fazer com que uma comunicação profunda de grande filosofia fosse trazida, apenas para explicar o fenômeno. No começo ele também sofreu muitas críticas, mas depois ele foi mostrando, né, através ali dos registros, que aquilo realmente era legítimo. Mas até mesmo William Crookes passou também por essa crítica. Todos aqueles que iam contra a maré e contra a tendência da ciência sofriam aquelas críticas iniciais. Todos faziam isso. Continuando. Começou então, né, esses diversos outros fenômenos. Mais uma vez então, a experiência, por fim, tornou conhecidas muitas outras variedades da faculdade mediúnica, descobrindo-se que as comunicações podiam igualmente verificar-se através da escrita direta dos espíritos, ou seja, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Verificado o fato, um ponto essencial restava a considerar: o papel do médium nas respostas e a parte que nelas tomava mecânica e moralmente. Duas circunstâncias capitais que não escapariam de um observador atento, que podem resolver a questão.
A primeira é a maneira pela qual a cesta se move sob a sua influência, pela simples imposição dos dedos na borda, Ou seja, né, ele não pode simplesmente conduzir uma cesta produzindo ali uma frase, uma escrita, se ele não tiver o apoio devido. Então ele colocava apenas ali a ponta dos dedos de uma forma muito leve para fazer aquela transmissão de fluidos, e aí então a mesa se movimentava e escrevia. E é claro que as pessoas colocavam assim, tenta você para ver como é que você faz. Aí ele tentava manipular, tentava escrever e não saía nada. O outro fazia e tal. Aí a explicação era, mas ele faz isso porque ele treina. Chico Xavier passou por isso, né? Ele escreve rápido daquele jeito porque em casa ele fica treinando para chegar depois no centro espírita e fazer as suas exibições. Ele fica lendo ali textos e mais textos para poder memorizar ali poemas, histórias, relatos, aquela coisa toda, e depois ele chega no centro espírita e faz isso publicamente. Quantas vezes ele foi acusado de fraude? Assim como outros tantos médiuns. Mas da mesma forma também, quantos médiuns fraudaram o fenômeno para poder se autopromover? Então, inicialmente, o modo como acontecia o fenômeno através do médium. Colocava apenas a ponta dos dedos na borda de uma cesta e ele então saía rapidamente escrevendo. O exame demonstra a impossibilidade de um médium imprimir uma direção à cesta. Essa impossibilidade se torna, sobretudo, evidente quando 2 ou 3 pessoas tocam ao mesmo tempo na mesma cesta. Então aí piorou. Se o médium, ele até poderia enganar, 3 pessoas precisariam estar ali absolutamente coordenadas para fazer com que a escrita saísse. Então esse também foi uma forma, inclusive, de colocar mais pessoas ali provocando o fenômeno, de atestar a realidade dele, de atestar a sua veracidade. Seria necessário, entre elas, uma concordância de movimentos realmente fenomenal. Seria ainda necessária a concordância de pensamentos para que pudessem entender-se sobre a resposta a dar. Ou seja, se coloca uma pergunta. Os 3 teriam que saber a mesma resposta e teriam que juntos responder da mesma forma. Então a gente vai vendo assim que conforme as situações vão sendo criadas, vai se dificultando cada vez mais a fraude diante desses fenômenos. Não deixa de ser um sistema. Falar de telepatia, por exemplo, seria uma justificativa para aqueles que pensam na parapsicologia. Como eu falei no início, o Padre Quevedo era um daqueles que afirmava que o médium que escrevia alguma coisa, ele estava ali captando o pensamento das pessoas no ambiente. É uma forma, porque isso acontece também. Se a telepatia existe, então tem um resultado. Diz ainda... seria ainda necessária a concordância de pensamentos para que pudesse entender-se sobre a resposta a dar. Outro fato, não menos original, vem ainda a aumentar a dificuldade. É a mudança radical da letra, segundo o espírito que se manifesta, e a cada vez que o mesmo espírito volta, repetindo-a. Seria, pois, necessário que o médium se tivesse exercitado em modificar a própria letra de 20 maneiras diferentes e, sobretudo, que ele pudesse lembrar-se da caligrafia deste ou daquele espírito. Jane, bom dia. A segunda circunstância, então a primeira é com relação ao médium, pensando nele como sendo ali o agente dessa comunicação. Ele então teria que pensar em letras, pensar em informações, se coordenar com outras pessoas. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas, que são, na maioria dos casos, mormente quando se trata de questões abstratas ou científicas, notoriamente fora dos conhecimentos, às vezes, de alcance, fora do alcance intelectual do médium. Então temos ali também essa mesma situação. Como se não bastasse ele ter a capacidade de provocar o fenômeno, muitas vezes perguntas de cunho filosófico, de cunho científico, o médium teria que ser um gênio para poder ter esse conhecimento, como se não bastasse a própria habilidade para poder fazer com que o fenômeno acontecesse.
Este, de resto, em geral, não tem consciência do que escreve e, por outro lado, nem mesmo entende a questão proposta, que pode ser feita numa língua estranha ou mentalmente, sendo a resposta dada nessa língua. Acontece, por fim, que a sexta escreve de maneira espontânea, sem nenhuma questão proposta, sobre um assunto absolutamente inesperado. Então nós começamos mais uma vez, agora entrando dentro desse aspecto intelectual, as dificuldades surgindo para evitar exatamente que qualquer tipo de fenômeno aconteça. Nós temos hoje, nesses truques de mágica, de ilusionismo que acontecem nas ruas, nos teatros e tal, aquela combinação, até mesmo de reuniões mediúnicas. Nós lembramos que havia no Fantástico, na Rede Globo, um programa que chamava... Deixa eu lembrar o nome dele. Era um programa de um médium que trazia comunicações, era o programa... dele. Alguém lembra esse programa? Era um quadro que tinha na Globo, pessoas no auditório, ele ficava conversando, e aí mostrava nos bastidores, toda... Me fugiu o nome dele. Mas enfim, era um programa que era um suposto médium, que na verdade era um ator. Esse ator então tinha um ponto eletrônico no ouvido. Era Andréia. Até cabelinhos brancos, de repente já tinha também. Vai saber. Então assim, tinha ali, ele era o ator, ficava diante ali de várias pessoas, escondido, vendo ali por câmeras que ficavam ali ocultas. Ficavam ali psicólogos, ficavam ali pessoas que tinham conhecimento sobre comportamento das pessoas e tudo mais, e através de um ponto eletrônico que o médium tinha ali no seu ouvido, ele então recebia as informações. Então ele ficava assim, eu estou captando a presença de um espírito aqui, ele fala de um nome de uma pessoa que começa com a letra R. Nesse momento as câmeras começavam a observar qual pessoa se movimentava quando falava essa letra R. Aí alguém se movimentava no cantinho ali, uma senhora, um rapaz, um senhor e tal. Aí ele olhava para aquela pessoa e falava assim, R, é Roberto, Reinaldo. Ele começava a falar assim, a câmera focada. Quando eles mostravam uma expressão, ele recebia informação, é Roberto. Ele falava assim, Roberto, alguém tem Roberto aqui? Aí a pessoa falava assim, é meu filho que morreu. Então eles começavam a fazer o quê? Manipular as pessoas. Propositadamente, fazia parte do programa isso. Para mostrar assim, inicialmente eles filmavam a sessão acontecendo, no momento em que ela era realizada, e depois mostrava a sessão acontecendo e também observada a partir dos bastidores. Então isso era muito comum acontecer. Nas ruas, nos circos, nesses teatros, nós víamos também. Alguém da plateia já estava ali combinado, nós vemos isso na igreja também, Temos igrejas de curas espirituais. Você que está na cadeira de roda, vem aqui, de repente ele levanta, ele fazia parte do show. Então tudo isso começou a dificultar cada vez mais conforme a doutrina espírita saiu, ou melhor, os fenômenos mediúnicos saíram do campo da brincadeira, da ridicularização, e começou a trazer coisa séria, em que as pessoas já não podiam mais explicar. Aí já começou a entrar em conflito com conceitos científicos e com teorias, com dogmas religiosos. Porque então os espíritos começaram a falar. A ciência não acredita em espírito. A religião não admite que os espíritos falem. Mas mesmo assim eles estavam falando. Aí nós começamos então a quebrar uma barreira e entrar num campo que até então não tinha sido explorado. Não pelo menos dessa forma. Continua. Eu me esqueci o nome do programa, agora vou ter que pesquisar esse programa para tentar lembrar dele. Depois eu vejo se eu acho. As respostas, em certos casos, revelam um teor de sabedoria, de profundeza e de oportunidade. Pensamentos tão elevados e tão sublimes que não podem vir senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Aqui então, ele fala para nós das respostas, por exemplo, de caráter moral, em que o Espírito vem e traz uma mensagem dessas belíssimas mensagens que nós encontramos hoje, que naquela época começavam então a surgir. Hoje nós encontramos mensagens de livros e mais livros,
com os autores espirituais já conhecidos, já consagrados, mas naquela época não tinha essa ideia. Mensagens comovedoras. Imaginar, por exemplo, a mensagem de Cáritas. Cáritas é um espírito que se comunicou no Evangelho segundo o Espiritismo. Imagina a mensagem, a prece de Cáritas, vindo através de uma psicografia que até então ninguém tinha ali explorado dessa forma. Aí começaram a ver então a realidade que envolvia essas comunicações. Ou seja, espíritos, nesse caso espíritos do mais alto teor moral, da mais alta elevação, da mais alta moralidade, e trazia então essa grande impressão para todos aqueles que observavam. De outras vezes são tão levianas, tão frívolas e mesmo tão banais que a razão se recusa a admitir que possam vir da mesma fonte. E aí também, por oposto, né, as pessoas que faziam ali perguntas fúteis recebiam respostas fúteis. Como acontece hoje, né? Com quem eu vou casar? Vou casar com fulano? Será que eu vou conseguir viajar? Qual é o número da quais são os números da Mega Sena? Essa diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade de inteligências que se manifestam. Essas inteligências são humanas ou não? São humanas ou não? Esse é o ponto a esclarecer, e sobre o qual se encontrará nesta obra a explicação completa, tal como foi dada pelos próprios espíritos. Então, quem são? De onde vêm? O que eles podem ensinar sobre essa realidade? Então nós vimos ali que a mediunidade se tornava então uma janela que se abria, conectando o mundo físico e o mundo espiritual. E através dessa janela vinham então as informações produzidas por essas inteligências, informações de nível elevado e também do nível mais baixo. Eis, portanto, os efeitos evidentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações, que não se passam de maneira misteriosa, mas à luz do dia, que todos podem ver e constatar, que não são privilégios de nenhum indivíduo e de milhares de pessoas repetem à vontade todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e desde que revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem fora do domínio puramente físico. Então aqui começou também, nesse caso, nós vimos aqui o atestado de legitimidade das comunicações, quando nós falamos que não era apenas um indivíduo que era dotado dessa faculdade. Não existia, por exemplo, apenas um Chico Xavier naquela época que todo mundo conhece popularmente, porque quando se fala em médium, a referência é, sem dúvida nenhuma, na psicografia, Chico Xavier. Tanto no passado como agora. Mas naquela época, era a Dona Maria, o seu João, a Dona Sebastiana, cidades diferentes, em países diferentes, todos estavam psicografando. Porque depois esse método de ficar escrevendo à mão se tornou conhecido e as pessoas começaram a experimentar. Tanto para satisfazer ali uma curiosidade, para se divertirem, mas como também para trazer questões sérias. Muitas teorias foram formuladas a respeito. Passaremos a examiná-las dentro em pouco e veremos se podem tornar compreensíveis todos os fatos produzidos. Admitamos, por enquanto, a existência de seres distintos da humanidade, pois é essa a explicação dada pelas inteligências que se manifestam, e vejamos o que eles nos dizem. Então até aqui nós podemos então concordar que essas inteligências que traziam essas comunicações não eram inteligências das pessoas que estavam presentes fisicamente? Pelo resultado das observações, viram que eram inteligências chamadas extracorpóreas. Aí a questão é, o que nós podemos tirar de proveito de tudo isso? E não apenas, né, o Dudu lembrou aqui da psicodigitação, mas nós temos também os próprios fenômenos de transcomunicação, em que nem de médiuns precisam, pelo menos não de médiuns que atuem diretamente no fenômeno intelectual, mas médiuns de efeitos físicos, que permitem, né, segundo alguns estudos, que a própria transcomunicação instrumental, ela depende de um médium de efeito físico.
Porque o espírito precisa, para tornar mais densa as suas energias, interferir nas ondas eletromagnéticas dos nossos equipamentos eletrônicos. Para se tornar visível numa fotografia, ele precisa condensar o seu perispírito. E para isso ele precisa absorver esse ectoplasma, que é doado por alguém. Então, mesmo que seja uma quantidade mínima, e realmente agora é mínima, porque entre o espírito movimentar uma mesa e ele apenas interferir numa onda eletromagnética, existe uma diferença ali significativa do esforço que ele faz. Então a transcomunicação depende também desse médium de efeitos físicos que doa esse ectoplasma para a produção desse fenômeno, mas nós ainda não chegamos a explorar. Temos ali alguns estudiosos, né, que nós já chegamos a falar sobre isso. O próprio Clóvis Nunes, temos ali também a Sônia Rinaldi. Não é esse não, Angelina. Fantasmagoria. Não é não. É um programa simples, porque não é um programa que fala de fantasmas. É um programa que fala dessas comunicações. Eu vou encontrar depois, eu passo para vocês. Eu coloco lá no nosso grupo no Facebook, ou depois eu trago para vocês aqui no outro dia. Vou pesquisar porque é rápido, é só colocar lá. Coloca assim, fantástico, mediunidade, qualquer coisa assim, apesar de que vai aparecer ali um monte de médium, né? Tantos médiums já apareceram também. Mas enfim, então nós vimos aqui essas teorias então que foram formuladas, mas admitamos então, inicialmente, que nós tivemos aqui a comunicação de espíritos. Então esse é o ponto que nós vamos considerar. Agora, o que os espíritos trazem? Quais são essas informações? Vamos aqui então a esse resumo. Deixa eu ver o tamanho do resumo. É um tamanho grande aqui, não vou conseguir ler tudo hoje. Mas vamos lá. Algumas teorias já são pelo menos iniciadas. Diz aqui para nós então. Só um instantinho. Está aqui, item número 5. Resumo da doutrina dos espíritos. Então isso aqui tudo agora foi trazido pelos próprios espíritos. Daí então a importância que nós vimos lá atrás, quando se falava sobre espiritismo, espiritualismo, não confundir com kardecismo, que nós já conversamos também. Kardecismo é aquele nome dado por uma teoria criada por Kardec, embora as pessoas falem de kardecismo entendendo que as comunicações vieram dos espíritos, mas colocam Kardec como sendo ali o criador, entre aspas, dessa doutrina. Inclusive nós vemos isso em estudos, palestras, que são realizadas em casas espíritas, colocando como Kardec o fundador do espiritismo. E na verdade, sendo a doutrina dos espíritos, porque o nome doutrina dos espíritos a gente se acostumou tanto a falar doutrina dos espíritos, que nós acabamos não dando exatamente o seu real, percebendo o seu real significado. Doutrina dos espíritos é a doutrina dos espíritos. Então aquilo que nós vamos aprender a respeito das questões filosóficas, científicas, morais, são conteúdos de uma doutrina criada, trazida para nós pelos próprios espíritos. Por isso então, espiritismo. Não, de fato é, Gilda, mas é uma... Né, chegamos a falar sobre isso no nosso primeiro encontro, sobre a questão dessas denominações, dessas expressões e tudo mais. Então vimos ali que era muito mais uma questão de orgulho, vaidade, do que necessariamente ali uma mudança, né, na origem da doutrina espírita. Porque como havia aquela confusão entre Umbanda e Espiritismo, uns falavam sobre Espiritismo, outro também, até cheguei a ler para vocês aqui aquele artigo, né, de um centro espiritualista que foi invadido, né, apedrejado lá no Rio de Janeiro. A manchete do jornal é Centro Espírita é invadido ou alguma coisa assim. Aí nós vamos ver que estava lá, Centro do Mago alguma coisa. A manchete está Centro Espírita, notoriamente. Depois no texto mostra ali que era um centro espiritualista, um centro esotérico, seja lá qual for o nome que se dê, mas chamava Casa do Mago. Casa do Mago. O que isso tem a ver com a doutrina espírita? Mago na doutrina espírita? Magia na doutrina espírita? Né? Então, doutrina dos espíritos. Qual o conteúdo então que os espíritos trouxeram? Os seres que se manifestam designam-se a si mesmos, como dissemos, pelo nome de espíritos ou gênios,
E dizem, alguns pelo menos, que viveram como homens na Terra. Constituem o mundo espiritual como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corporal. Então Kardec coloca aqui até a ideia que ele cria é uma ideia hipotética. Ele diz assim: dizem alguns, pelo menos, que viveram como homens na Terra. Então não era algo unânime, não podia dizer assim que isso era definitivamente os mortos que estavam falando. Alguns dizem, pelo menos alguns. Então constitui o mundo espiritual como nós constituímos durante nossa vida o mundo corporal. Então é um mundo, na verdade, poderíamos chamar de um mundo paralelo, para poder diferenciar a questão da matéria, aqui material, lá imaterial, ou pelo menos semimaterial, né, dado que tudo é formado pelo fluido cósmico universal. Resumimos em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram a fim de mais facilmente responder a essas objeções. Primeiro, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então aqui nós temos, né, inclusive essa primeira definição sobre Deus. Nós temos um capítulo exclusivo lá no livro A Gênese, o capítulo 2, que fala exatamente sobre... Capítulo 2? Deixa eu ver. Deus... Eu acho que é o capítulo 2. O primeiro fala sobre a doutrina espírita, fala sobre o bem e o mal, capítulo 2 ou 3. Depois a gente vê. Então, um capítulo dedicado só para isso, em que cada um desses pontos, então, ele acaba sendo explorado por Kardec, para falar sobre a imutabilidade, a imortalidade, a eternidade, na verdade, não é imortalidade. Até essa expressão também tem que ser bem definida. Imortalidade e eternidade. Eterno não tem começo nem fim. Imortalidade é aquele que nasce e não morre. Então, dentro da ideia que a doutrina espírita nos passa, capítulo 2, obrigado André. Então, dentro da doutrina espírita, nós temos então que nós somos espíritos imortais. E Deus é eterno. O espírito não é eterno. E até mesmo dentro do nosso entendimento lógico, falar sobre eternidade para nós foge a qualquer compreensão. Porque tudo para nós tem essa lógica. Nasce, se desenvolve e morre. Nasce e morre. Alguma coisa que não nasceu e alguma coisa que nunca vai morrer? Como isso é possível? A nossa mente não é capaz ainda de abarcar tudo isso. Porque nós temos ainda um pensamento muito lógico dentro das ciências materiais. Então, entender aquilo que é eterno, que é imaterial, que é imutável, para nós ele acaba sendo incompreensível. Então, seres animados e inanimados. Fala sobre aquilo que é vivo. A pedra, por exemplo, ela teve um início. A pedra ela foi formada a partir da união de partículas. Nós não tivemos ali o universo, não era nada, houve a explosão, começaram então a surgir ali a combinação de elementos químicos, até formarmos então essas partículas. O nosso planeta teve uma origem. As partículas, valeu Marcos. As partículas começaram então a se juntar, formar o nosso planeta, começaram a formar o Sol, começou a formar tudo aquilo que existe no universo. Então nós temos ali algo que teve começo. Pode não ter fim, ele passa por transformações. Animados e inanimados, aquilo que tem vida e aquilo que não tem vida. Até aí tudo bem. Tem vida e não tem vida. Mas ele também pode ser material e imaterial. Aí já entra a questão que nós começamos que naquela época principalmente, né, as ciências do século XIX não tinha esse conhecimento. Hoje nós temos ali até mesmo a procura, né, do nosso bóson de Higgs, a chamada partícula de Deus, aquela partícula, a menor partícula possível. Os gregos denominaram de átomo. Tomo significa parte.
A significa não parte. Então o átomo era a menor partícula existente. E aí o tempo foi passando, as ciências foram se desenvolvendo, começamos a ver ali prótons, nêutrons e elétrons, de repente vieram neutrinos, vieram aquele, até chegar nesse bóson de Higgs, que ainda é uma teoria. Não conseguiram encontrar. Chegaram até a produzir um documentário no Discovery dizendo que tinham encontrado, mas depois disseram, não foi, era o eco de alguma coisa. Criaram aceleradores de partículas, temos ali alguns, né? Temos um nos Estados Unidos, um lá na Europa, no Brasil começou a construir o nosso, que acabou ficando estagnado, infelizmente, mas a ideia era tentar quebrar as partículas na menor porção possível. Então hoje nós temos ali que aquilo que é imaterial é realmente aquilo que não pode ser constituído dessas partículas, por menor que elas sejam. E aí nós falamos então dos espíritos, que são formados perispiritualmente, até mesmo espiritualmente, formado de alguma coisa. Nós veremos aqui no início do Livro dos Espíritos que Kardec diz que os espíritos dizem, né, que os espíritos são alguma coisa, mas alguma coisa qual? Formada do quê? O perispírito tem o fluido cósmico universal, depois nós vamos falar sobre isso também, porque parece redundância. Fluido, ótimo. Cósmico, todo o universo. Universal, peraí, mas se ele é cósmico, ele tem que ser universal. E vice-versa. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, percebendo a lógica dessa expressão. Porque ele pode ser cósmico, de estar em todo o cosmo, mas universal, de compor tudo aquilo que existe nesse cosmo. Então o espírito também é formado de alguma coisa, o perispírito também. Então nós temos ali aquilo que é material, dentro dessa matéria conhecida no mundo material, e imaterial, por esse fluido que ainda não é conhecido, que ainda não é percebido. Nós não temos equipamentos capazes de detectar esses elementos que não são perceptíveis. Nós estamos avançando. Criamos ali esses neutrinos, que são esses elementos, né, não tem um conhecimento muito profundo sobre ela, não tem quase nenhum conhecimento sobre isso. Esses neutrinos existem em tudo. Então, para eles poderem captar esses neutrinos, eles fizeram uma experiência entrando ali numa mina que foi cavada numa montanha e colocaram um aparelho lá dentro da mina para poder perceber que esses neutrinos passam pelas rochas e são captados por placas que são colocadas nesse local. Então nós estamos aqui, através dos nossos equipamentos, tentando encontrar as menores partículas, mas até mesmo essas menores partículas acabam se tornando grosseiras para aquilo que ainda é muito sutil. Seres animados e inanimados. Materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível e corporal. Os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos. Mundo invisível, mundo espírita ou mundo dos espíritos. 3 expressões que equivalem ao mesmo elemento. Então nós temos ali seres materiais. Não falamos de coisas materiais. Seres, vida no mundo material e vida no mundo imaterial, no mundo espiritual. O mundo espírita, para a gente poder finalizar, é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo, o que para nós é uma grande surpresa. Porque vida para nós começa no momento da fecundação. Para muitos a vida começa a partir do 4º mês, a partir do 5º mês, para outros só no momento que nasce. Mas a vida começa então no mundo material, através da fecundação, e ela termina no mundo material, através da morte. Para muitos não existe nada antes, não existe nada depois. Não há a pré-existência da alma e não há a pós-existência da alma. Na verdade, não existe nem alma. Existe apenas a inteligência como resultado de uma reação bioquímica do cérebro. Juntam ali energia elétrica, juntam ali elementos químicos que vão se combinando, provocando reações e de repente eu sonho, eu tenho talento, eu tenho sentimentos, tudo isso como resultado segundo a visão dos materialistas. Mas ainda assim, quando nós falamos que tudo acontece aqui,
porque é aqui que nós nascemos, aqui que nós morremos, aqui que nós vivemos, que nós temos consciência, que nós desenvolvemos a nossa inteligência, essa é a nossa única realidade. Mas os espíritos dizem, não. O mundo verdadeiro é o mundo espírita. Ele é primitivo, ou seja, ele é o começo de tudo. Ele é eterno, a palavra eterno de novo para dar um nó na nossa cabeça. Ele é pré-existente, ele sempre existiu, ou melhor, ele existiu antes de começar o mundo material. Quando o nosso planeta foi formado, o mundo espiritual já existia. E sobrevivente a tudo. Então a ideia de, o mundo vai acabar. Uma das ideias apocalípticas que nós temos, né? Porque um cometa vai destruir o nosso mundo, todas as pessoas vão morrer, porque o Sol vai se expandir, e de repente ele vai se transformar num grande astro que vai engolir todos os planetas próximos. Vai acontecer ali o apocalipse cósmico e tudo vai desaparecer. O mundo espiritual vai continuar existindo. Porque a matéria, na verdade, ela existe como um complemento do mundo espiritual. Nos dá condições para o nosso desenvolvimento. É resultado das reações químicas que existem em todos os lugares. Mas o mundo normal é o mundo espírita. Mais uma vez, normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Olha que decepção. Poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. E isso mostra para nós, né, o valor que nós damos para o mundo corporal. Porque eu preciso ganhar, eu preciso comprar, eu preciso ter, eu preciso ser. Porque aqui é o mundo onde eu vivo, aqui é onde eu existo. E de repente o mundo corporal desaparece e fica somente a essência. Isso muda para nós completamente os nossos conceitos. Quando nós começamos a pensar na nossa posição, no nosso valor, na nossa aparência, nas nossas posses, de todo o valor que eu dou para aquilo que eu tenho, para aquilo que eu adquiri, foi o que aprendemos e nós vamos continuar aprendendo assim durante um tempo. Esses conceitos, embora falar sobre o mundo espiritual para nós seja algo renovador, a nossa vivência prática ainda tem ali grande diferença. Ou melhor, a nossa vivência prática ainda é uma realidade. Então o Espírito diz, é secundário, não é o primitivo, não é o primário. Poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Então a gente vê que o espírito é criado no mundo espiritual. Não sabemos como, não sabemos quando, não sabemos onde, sabemos apenas por quem. E mesmo assim esse quem ainda é uma grande dúvida para nós. Mas já vemos a diferença entre o que é o mundo espiritual e o que é o mundo corporal. Meus amigos, parando por aqui então o nosso estudo de hoje. Já bateu aqui o nosso horário. A gente vai continuar a partir da página número 24, aqui desse resumo da doutrina dos espíritos. E aí então no próximo encontro a gente avança um pouquinho mais para saber exatamente tudo aquilo que os espíritos disseram para Kardec. Olha então, né? Imagina um cientista lendo isso. Que o mundo corporal é secundário, que o mundo espírita